cultura de não participar do time da fofoca. Aquilo que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não posso falar com a mente pequena e a língua grande. A cultura de saber que eu sou parte do nós, não sou uma ilha. O meu trabalho ou omissão interfere diretamente no sucesso do todo. A cultura de ter uma conduta atrativa. Precisamos ser pessoas que mudam o ambiente para melhor. A cultura de honrar a atividade principal da igreja, o nosso culto. A cultura de não competir, mas cooperar. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje temos uma casa cheia e eu gostaria de conhecer nossos visitantes. Se você está nos visitando pela primeira vez, eu gostaria de entregar essa sacola. Tem alguma coisa aqui para você, tem um convite também dentro. Levante sua mão e continue com ela levantada até que os voluntários lhe entreguem. O convite é para que você, no final do culto, esteja indo por aquela porta lá, por onde você entrou, para uma sala aqui que chama a Sala do Lounge, para você tomar uma água, um café, um suco e conversar rapidamente com os nossos voluntários, ok? Se você está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. A todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Estou hoje encerrando a série Lembrando o Evangelho, e apesar desse meu jeitão assim um pouco sério e duro, mas a palavra é reconfortante, é uma palavra que visa mostrar à igreja, lembrar à igreja a grande obra de Jesus feita na cruz do Calvário a nosso favor. E hoje nós vamos encerrar então com essa terceira palavra, e nós vamos usar o mesmo texto que usamos na semana passada, Romanos 5:19. Romanos 5:19, vamos ler, já eu encontro aqui, você já deve estar acompanhando aí no telão, está escrito assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pai, nós te agradecemos pela tão grande salvação conquistada naquela cruz, algo impossível para qualquer ser humano, mas o Senhor Deus se fez carne, se tornou um homem como nós, viveu sem pecado, por isso pôde ser sacrificado naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados, e isso nos salva, isso nos redime, isso nos compra, isso nos livra da ira que estava reservada a todo aquele que permanece debaixo da ira do Senhor. Muito obrigado, Pai, e nos faz entender de uma vez por todas o que é a salvação, como ela se dá, como ocorre e o quanto ela depende tão somente do Senhor e não de nós, em nome de Jesus, amém. Nós já deixamos claro a toda a igreja o quanto Adão prejudicou toda a raça humana. Nós já explicamos que quando Adão desobedeceu, ele sendo representante da raça, ele sendo o primeiro homem, quando ele desobedece a Deus, todos os seus descendentes caíram em pecado, tornaram-se pecadores, separados de Deus e assim se tornando merecedores de todas as consequências que o pecado traz. Nós, por exemplo, como consequência, herdamos a condenação do pecado. O pecado, ele gera a morte e ele traz uma condenação. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Nós herdamos de Adão esse mal, essa maldade que há em nós. E não conseguimos negar, porque qualquer um de nós, como qualquer outro ser humano, somos capazes de fazer qualquer coisa, por mais absurda que pareça. E muitos de nós já fizemos, e alguns continuam fazendo coisas terríveis, porque essa natureza está dentro de nós. Nós somos naturalmente separados de Deus. Isso é a natureza adâmica em operação
na nossa vida. Então, quando Adão estava ali naquele jardim, desobedecendo a Deus, ele estava representando todos nós diante de Deus. Graças a Deus, essa não é toda a história, porque assim como Adão, ali no jardim do Éden, representava você e todos aqueles que ainda vão nascer, Jesus, na cruz do Calvário, estava representando também a todos aqueles que creem no seu nome naquela cruz. Todos que creem que Jesus é o Filho de Deus e que o receberam como Senhor de suas vidas, são representados e substituídos por Jesus, ali na cruz do Calvário, diante de Deus. Assim como Adão representa a desobediência diante de Deus, Jesus representa diante de Deus a obediência. Por isso que o texto diz que pela desobediência de um, todos pecaram, pela obediência de um, muitos se tornarão justos. Agora, Jesus não somente nos substituiu naquela cruz, Ele também substituiu a nossa vida. Não foi somente receber a nossa morte naquela cruz, mas Jesus, Ele nos substitui na nossa vida. A vida de obediência de Jesus passa a ser a nossa vida diante de Deus. E essa é a grande questão. Essa é a principal questão. Jesus nos substituiu diante de Deus, por exemplo, nos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Então Jesus, quando morre naquela cruz, Ele substitui você que deveria e merece a morte naquela cruz. Jesus nos substitui recebendo todas as maldições que vêm do pecado naquela cruz. A palavra diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lá naquela cruz, Jesus recebe a alienação, a separação de Deus. Você percebe que Jesus, pregado na cruz, Ele, em uma das suas falas, Jesus falou 7 vezes na cruz. Uma delas, Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E todos os teólogos, todas as pessoas que estudam a Bíblia são unânimes em dizer que naquele momento o Pai virou as costas para Jesus. O Pai abandonou Jesus, deixou de ter ligação, intimidade com Ele, porque naquele momento Jesus estava carregando todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, todas as maldições do pecado estavam sobre Ele. Jesus naquela cruz recebe todo o cálice da ira de Deus sobre Ele. Ou seja, a ira de Deus, ela recai completamente sobre Jesus. O cálice da ira de Deus foi esgotado sobre Jesus naquele momento na cruz. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 3, que todos nós já nascemos como filhos da ira. Efésios diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, ou seja, por nascença, por ter nascido, nós somos filhos da ira. Adão nos torna filhos da ira de Deus contra o pecado. João 3,36 diz: quem crê no Filho, veja, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, a salvação, ela é tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, que muitas pessoas não são salvas, não serão salvas, porque acham fácil demais, porque acham simples demais. Só que o preço que Jesus pagou foi muito alto. O preço pago para a salvação foi grande demais. Jesus bebeu todo o cálice da ira de Deus no lugar daqueles que creem no seu nome. Lá no Getsemane, ele ora antes de ser traído e entregado para os soldados romanos. Ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, o cálice da ira de Deus.
Ou seja, sobre você que crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Deus que se tornou carne, que viveu uma vida sem pecado e que foi para aquela cruz morrer não por causa dos seus próprios pecados, mas por causa dos pecados de toda a humanidade. E você que o recebe como Senhor da sua vida, a palavra diz em Romanos 8:1: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus pagou todo o preço do pecado daquele que crê em seu nome. Colossenses 2,14 diz que o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, havia uma dívida anotada, havia um credor, havia alguém que estava cobrando de Deus a sua vida por causa dos pecados. E a palavra de Deus diz lá, o apóstolo Paulo falando aos crentes de Colossos, ele diz: Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, encravando-a na cruz. Todos os pecados daqueles que creem em Cristo foram jogados sobre Jesus, foram cancelados na cruz, quando Jesus morreu ali naquele madeiro. E ainda diz em 2 Coríntios 5:21, que Deus fez de Jesus a oferta pelo pecado, para nos tornar justiça de Deus. Uma oferta só. Jesus não precisa morrer como era a velha aliança, todas as vezes, todos os anos, todas as ocasiões que a lei prescrevia para aquele ritual. Um cordeiro tinha que ser sacrificado, milhares de animais eram sacrificados todos os anos para cobrir o pecado na velha aliança. Mas Jesus, que vem, inaugura a nova aliança. Ele é o Cordeiro Santo que é sacrificado uma vez apenas e de uma vez por todas. Não precisa mais sacrifício, não precisa mais derramar sangue, porque Jesus derramou o seu sangue, o Cordeiro Santo de Deus. Ele é a oferta pelo pecado, para que nós recebêssemos a justiça de Deus. Você já não é mais declarado culpado diante de Deus pelos seus pecados. Você é declarado por Deus justo, por causa de Jesus ter sido como oferta naquela cruz. Uma oferta só. Hebreus 10:14 diz: como uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade. Veja, porque com uma única oblação ou oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Deus olha para você da mesma maneira que olha para Jesus. Entenda isso. Deus, quando olha para aqueles que recebem Jesus como Senhor, se arrependem dos seus pecados e sabem que Jesus pagou o preço dos pecados naquela cruz, quando Deus olha para nós, Ele não vê nenhuma culpa, nenhuma culpa, nada, coisa alguma. Ele vê a obediência de Jesus em você. Em relação à salvação, quando Deus olha para nós, Ele não vê a nossa vida. Por que Deus não vê a nossa vida? Porque você sabe como é a sua vida. Eu sei como é a minha vida. E sabe como é a nossa vida? Nós continuamos errando. Nós continuamos pecando de algum jeito, de alguma forma. É impossível não acontecer isso. E você sabe disso. E há pessoas que de alguma maneira querem fazer da salvação algo que dependa delas, algo que vai continuar na vida delas de acordo com o que elas fizerem ou não fizerem. E a salvação não depende absolutamente daquilo que você faz, depende daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e você recebe a salvação quando crê em Jesus e o recebe como Senhor da sua vida. Nós recebemos não somente a vida, mas a própria vida de Jesus.
É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2:20: agora já não sou eu, mas quem vive. Preste atenção nesse versículo. O apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Ou seja, ele recebeu Jesus como Senhor, ele creu que Jesus é o Filho de Deus, ele crê que Jesus veio para morrer e morreu naquela cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Por isso, coloca novamente, ele diz: já estou crucificado com Cristo. Logo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Saiba, meu irmão, você só está vivo, mas vivo mesmo, para sempre, vida eterna, porque não é a sua vida, é a vida de Cristo em você. É assim que Deus nos vê, é assim que Deus nos percebe, é assim que Deus nos olha. Ele nos olha como olha para o seu próprio Filho. Mas alguém pode pensar assim: mas pastor, se eu quando recebi Jesus, quando eu criei, recebi como Senhor, agora eu já sou salvo para sempre, independente do que eu faça, porque é isso que eu estou dizendo, porque é isso que a palavra de Deus diz. Alguém pode pensar: então eu posso pecar livremente. Olha aqui para mim, se você pensa assim, você não é crente não. Lembram disso? Quem pensa assim não é crente. Nunca compreendeu a salvação, nunca compreendeu quem é Jesus, nunca compreendeu o que Jesus fez na cruz, nunca compreendeu quem é de fato, nunca compreendeu toda a maldade que habita no seu coração, nunca compreendeu a natureza pecaminosa, adâmica, sabe, que torna as pessoas capazes de fazer coisas absurdas. Nunca compreendeu, porque quando alguém compreende que é mal, que não é justo, e coloca-se agora nas mãos de Jesus, ele não vai pensar assim: agora eu posso pecar livremente. Não, Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore, concordam? Porque eu sei que uma mangueira é mangueira, porque eu já vi da manga, mesmo que não tenha nenhum fruto lá, mas eu já sei que lá vai dar manga. Qual é o fruto do crente, irmãos? O fruto do crente não é adultério, amém? Fruto do crente não é ir para as redes sociais e se deixar levar por qualquer conversa com outra mulher que não seja a sua, ou por outro homem que não seja o seu, amém? Isso não é fruto de crente, nem fruto de quem se arrependeu, não é fruto de quem sabe quem é e sabe quem Jesus é na sua vida. Fruto de crente não é se entregar à bebida, às drogas, à prostituição, à homossexualidade, não. Fruto de crente é buscar a santificação, porque, como já expliquei, a salvação te tornou santo, mas ela hoje está te santificando, e ela um dia completará essa santificação, porque Deus nos salvou, mas não nos tirou daqui. Deus continuou colocando os seus pés nesta terra, porque Ele tem um trabalho para que nós façamos. Então, restam algumas perguntas. Por exemplo, se eu peco, mas isso não tira minha salvação, o que acontece quando eu peco? João, uma de suas cartas, ele disse assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Nós devemos fugir até da aparência daquilo que é pecado, até daquilo que se parece com pecado, nós temos que fugir. Mas João diz: eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai. O que isso quer dizer? Quer dizer que o advogado que está junto ao Pai é o mesmo que morreu para que os seus pecados fossem perdoados, é o mesmo que deu a sua própria vida no lugar da sua, para que a sua vida seja a dele.
E é Ele que vai dizer: Pai, não pesa mais nenhuma culpa, nenhuma condenação sobre essa pessoa, porque Ele já está comigo. Isso é do aspecto da salvação, mas no aspecto prático da vida, que é o que nos interessa hoje. No aspecto prático da vida, o que acontece quando nós pecamos? Vamos então para Lucas capítulo 15. Lucas 15, vamos ler a partir do 14. Esta é a parábola do filho pródigo. Eu vou ler a partir do 11, não precisa nem acompanhar, só acompanha quando eu chegar. Parábola do filho pródigo diz assim, a partir do 11, 15 e 11. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e dali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Até aí. Depois continuo lendo. Esta parábola Jesus contou para abrir uma janela de entendimento sobre quem é o pai, quem são os filhos e qual o nível de relacionamento que existe entre eles. Esse pai aqui representa Deus. Os 2 filhos representam os filhos de Deus nessa terra. E o relacionamento aqui está acontecendo. Os 2 filhos nasceram dentro daquela família. E é por isso que a palavra diz que Adão é o primeiro de uma linhagem de desobedientes. Adão é o primeiro que dele vem uma descendência de desobedientes, consequentemente condenados. E Jesus é o segundo Adão, pelo qual também inicia-se uma outra linhagem. Uma linhagem agora de obedientes. Uma linhagem de filhos de Deus. Quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, isso é de verdade, não é, como já expliquei, receber uma igreja. Tem gente que gosta da igreja, do prédio, do pastor, gosta de alguma irmã, do irmão, e começa a frequentar aquele lugar, e começa a aprender como é que fala crente, começa a fazer as coisas que crente faz. Isso não é ser salvo, isso é mudar de ambiente apenas. E é por isso que Jesus mesmo falou que dentro da igreja está cheio de joio e não de trigo. Cheio de gente que parece, mas não é. E eu não estou aqui apontando dedo para ninguém. Mas essa é a verdade. Cheio de pessoas que parecem que são, mas não são. Porque, como disse, o Filho de Deus, ele é porque nasceu de novo. Ele nasceu agora na família de Deus, gerado pelo sacrifício de Jesus, ao qual ele se rendeu, ao qual ele confessou que Jesus é Senhor de sua vida. Então os 2 filhos nasceram dentro daquela família, por isso são filhos. Assim como nós nascemos na família de Deus, gerados pelo Espírito Santo de Deus, somos filhos, ponto final. Só que um dos filhos, ele chega com o pai, se rebela contra o pai e diz: Pai, eu não quero mais andar com você.
eu não me agrado mais da sua companhia, eu quero viver outras coisas, eu quero fazer outras coisas, eu não estou mais aguentando viver assim. E a palavra diz que o pai simplesmente dá o que ele pede, e ele parte e vai embora. E esse filho, preste atenção, este filho, ele vai, e a palavra diz que ele vive dissolutamente. Ele chutou o pau da barraca, ele banda voou mesmo. Viveu na prostituição, gastou toda a sua fortuna com mulheres, com bebida, o que você puder imaginar. E chega o momento que o dinheiro acaba, consequentemente os amigos vão embora. Talvez muitos aqui já viveram isso. E as consequências do seu pecado começam a aparecer. Ele deixou de ser filho? Deixou? Não. Ele é nascido na família, ele é filho legítimo. Entretanto, os seus pecados lhe trouxeram graves consequências nesta vida. E é por isso que tem muito crente de fato, nascido na família de Deus, que vive uma vida miserável, vive uma vida realmente triste, porque não compreendeu que precisa andar assim como ele andou, em santidade. As consequências chegam na vida daquele jovem, e a primeira coisa que acontece é passar necessidade, porque veio uma grande fome, e você percebe que havia outras pessoas naquele lugar, mas ele é o que está sofrendo, enquanto outros o estavam humilhando por causa disso. Um judeu, não, pela lei de Moisés, não poderia ter contato com porcos, é considerado um animal imundo para o judeu, e Jesus estava contando a história de uma família judia, e aquele rapaz numa terra estranha, longe dos seus, longe daqueles que o amavam, ele agora é humilhado ao ponto de dizer: vá tomar conta de porcos, se junte com os porcos. Irmãos, não sei se você está entendendo, mas um crente, quando ele sai da presença do Pai e começa a viver da maneira que ele quiser, ele vai terminar assim. Ele vai terminar sempre assim, sendo humilhado, sendo desprezado, até por aqueles que ele julgava que são seus amigos lá fora. Quero lembrar a vocês a história de Sansão, um homem que era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, lá na Velha Aliança, no Velho Testamento. Foi escolhido por Deus para ser um grande, mas um grande mesmo, livrador, fazer um grande livramento à nação de Israel, que era oprimida pelos filisteus. Era um nazireu, era alguém separado de algumas práticas que era comum aos outros, mas ele não poderia, por exemplo, tocar em vinho, ele não poderia tocar em uma mulher de outro povo, e tudo que Sansão não deveria fazer, está ali quem queria fazer, e fazia. Um dia chega com seu pai e diz: pai, eu me agradei de uma mulher lá dos filisteus, eu quero casar com ela. O pai diz: meu filho, presta atenção, veja quem você é, veja o que Deus é na sua vida, veja o que Deus quer fazer através da sua vida. Ele diz: não quero saber, eu quero a natureza pecaminosa. Você que conhece a história de Sansão sabe, terminou preso, amarrado, cego, tiraram-lhe a visão, a força, amarraram ele para morrer, para ser um burro que movia a roda do moinho, e ser escarnecido pelos inimigos. É assim que o crente
termina. É assim que aquele que é filho, que sai da presença do Senhor e vai para fazer o que o mundo faz, termina sendo humilhado pelos lá de fora. Você não disse que era crente? Como é que você está mentindo? Como é que você está adulterando? Como é que você está numa mesa de bar? Isso para citar só algumas coisas. As consequências do pecado chegam, irmão, chega. Tem muito crente que não está vivendo a vida abundante prometida por Jesus, porque está colhendo as consequências dos seus pecados. Mas você pode dizer, mas pastor, não foram todos perdoados quando eu recebi Jesus? Sim, por isso você é salvo, por isso você é filho. Mas lembre-se, o ladrão na cruz, que se arrependeu e disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus falou para ele? Jesus chamou os soldados romanos e disse, pessoal, pode ir lá, tira ele da cruz. Ele agora é meu filho, ele agora se converteu, ele me recebeu, então pode descer da cruz, manda ele para cá. Foi isso que aconteceu? Não. Havia consequências dos erros dele que ele tinha que pagar. E assim é conosco. Nós precisamos e vamos pagar as consequências dos nossos pecados. Eles nos condenam ao inferno, não mais. Não há mais nenhuma condenação sobre a tua vida. Estão entendendo? Aquele jovem, ele enfrenta isso. Mas chega o momento que ele cai em si. E eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo e você que está ouvindo pela live, talvez você tenha sido já um filho assim que saiu, foi embora da presença de Deus, por diversos fatores, quaisquer que foram as causas. Decepcionou-se com alguém, decepcionou com o pastor. Pensa numa coisa que o pastor faz, é decepcionar a ovelha. Decepcionou com outro irmão, decepcionou com tudo. Um dia você foi chegando na igreja e entrou, você ia com a mão para apertar a mão do irmão que estava lá, ele nem lhe viu, passou direto, e você não falou comigo, vamos embora. Às vezes até isso. Sabe qual é a diferença de quem é filho? É que o filho volta à casa do pai. Quem não é filho encontrou o seu lugar de fato. O filho volta, sempre volta à casa do pai. Aquele filho um dia cai em si e diz, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo nesse lugar, passando necessidade, sendo humilhado, querendo comer comida de porcos e nem isso me dão? Na casa do meu pai. Aí ele lembra de quem é o pai dele. E a palavra diz que ele volta. Ele diz, eu vou chegar com o papai e vou dizer, pai, pequei contra os céus. Preste atenção na sequência. Pequei contra os céus e pequei contra ti. Nossos pecados têm as consequências nesta vida cancelados quando nós nos arrependemos. Por isso está escrito em João 9, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Tiago também diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais curados. Aquele jovem volta, confessa o seu pecado, e sabe o que acontece quando o pai o vê distante na estrada? O pai corre ao seu encontro. Não havia acusação, não havia nenhum dedo apontado, como às vezes a gente faz com as outras pessoas. Aponta o dedo para os irmãos, porque você julga que ele está fazendo alguma coisa que você mesmo não faz. Ele não está fazendo apenas o que você não faz, mas você faz outras coisas. Assim, genericamente falando.
Quando eu digo você, não estou dizendo você, estou dizendo eu, entende? O pai o recebe de braços abertos, lhe restaura autoridade, lhe restaura sandálias. Afinal de contas, ele estava andando em lugares que não deveria. O pai diz: calce sandálias novamente, vista roupa de filho. E sabe o que acontece, queridos? Para encerrar, existe, já estou encerrando? Existe algo que derruba e tem derrubado muitas pessoas, que se chama culpa. Culpa. O diabo tem conseguido destruir a vida de muito filho de Deus com culpa. E a culpa, ela pode ser objetiva ou subjetiva. A culpa objetiva é o fato de que, se eu transgrido um mandamento, uma lei, eu sou culpado. De fato, eu sou culpado por ter transgredido uma regra, uma lei, uma ordem. Mas existe a culpa subjetiva, é quando eu me sinto culpado. E essa culpa subjetiva tem sido usada por Satanás para destruir, para jogar no chão, na lama, muito filho de Deus. Porque, como eu estou cansado de dizer nesses 3 domingos aqui, você continua pecando, amém? E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não há justo nenhum sequer. Aquele que diz que não há pecado em si é mentiroso, e em si não está a verdade. Nós erramos, irmãos. E existem aqueles que erram, pedem perdão a Deus. A palavra diz que quando Deus ouve a sua confissão e percebe o seu arrependimento, Ele joga isso no mar do esquecimento, apaga, não existe mais para Deus. O problema é que para nós existe ainda. Tem gente que errou, pediu perdão a Deus, foi perdoado por Deus, mas não conseguiu se perdoar. E aí, todas as vezes que quer levantar a cabeça, que quer se levantar do chão, continuar na caminhada, o diabo diz: você errou, você fez aquilo, você fez isso. E aí o crente baixa a cabeça e diz: é verdade, eu fiz, já não sou mais digno. Não foi isso que o filho disse? Veja o texto. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha o que ele diz: já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Culpa subjetiva. Culpa subjetiva. Lembra de Pedro, apóstolo Pedro? Jesus disse: você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E naquela madrugada, apesar de Pedro ter dito: Senhor, jamais eu faria isso, jamais eu te negaria. Preste atenção, ele estava sendo sincero quando ele disse isso. Pedro era um cara impulsivo e muito sincero em tudo que dizia que ia fazer e fazia. E ele estava sendo completamente sincero quando ele disse: Senhor, jamais eu te negaria. Mas as horas foram se passando, Jesus sendo torturado e ele olhando a tortura. Eu não vou descrever a tortura, você sabe. Pedro olhando aquilo. Chega uma serva no meio ali da multidão, no passo do palácio ali do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo torturado. Aí diz assim: você era um que andava com ele também, você também é galileu. E ele disse: eu? Jamais, nunca, não conheço. Primeira vez.
Depois outra pessoa chega e diz: você era um dos que era seguidor dele, eu já te vi com ele. Ele diz: nunca, você está enganado, não conheço, nunca vi esse homem. Segunda vez. Depois chega outro servo e diz: você também é um seguidor de Jesus? Ele disse: não, não conheço. E aí o galo canta. Já estava amanhecendo o dia. O galo canta e Pedro se lembra. Sabe o que acontece com Pedro, irmão? A culpa subjetiva estava o destruindo, porque ele saiu dali, chorou amargamente, com certeza arrependido, com certeza reconhecendo as suas limitações, com certeza pediu perdão a Deus, mas a culpa subjetiva estava arraigada no seu coração. E ele diz aos apóstolos depois: vou pescar, não resta mais nada para mim aqui, a única coisa que me resta é voltar para a vida velha. Jesus disse: eu vou te tirar da pesca de peixes e vou te fazer pescador de homens. E ele, depois desse pecado, ele diz: vou voltar para a vida velha. Um filho de fato, mas que estava sendo destruído pela culpa subjetiva, o se sentir culpado. Já não sou mais digno de ser chamado seu discípulo. Jesus ressuscita, e quando Jesus ressuscita, Jesus manda um recado aos discípulos. Ele diz o anjo para chegar lá e vai dizer assim: dize aos discípulos e a Pedro, preste atenção, ele diz: fala aos discípulos. Pedro já não estava incluído, ele já não estava incluído, quando disse fala aos discípulos, só tinha 11 agora, mas ele diz fala aos discípulos e a Pedro, que eu quero um encontro com vocês. Talvez hoje o Senhor está dizendo isso lá no fundo da tua alma, que Ele continua te amando do mesmo jeito, que Ele continua apaixonado por você apesar dos teus erros, que Ele continua te vendo como um filho amado. Aquele rapaz volta para casa, mas com esse peso da culpa: já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E tem muito crente destruído lá fora, no mundo, sendo envergonhado, pisado, servindo de chacota, porque ele acha que não é mais filho. E às vezes tem muito irmão ajudando ele a pensar isso. O pai olha para aquele rapaz, para o seu filho, não toca em qualquer assunto, o abraça, o beija, como Jesus fez com Pedro. Porque sabe qual foi a única pergunta que Jesus fez a Pedro? Quando ele foi para o encontro, ele só foi porque o nome dele foi citado, porque se dissesse assim para todos: Jesus falou que ia encontrar com vocês, Pedro não iria. Ele não iria. Ele não se sentia mais discípulo, ele não se sentia mais digno de ser discípulo, porque ele errou, pecou. Mas Jesus chama Pedro de lado e diz assim: Pedro, eu só preciso saber de uma coisa de você: você me ama. Eu te pergunto hoje, meu irmão, você ama a Deus? Você ama a Deus? Essa resposta vale tudo. Jesus diz: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo. E Jesus diz: então cuida das minhas ovelhas. Ou seja, o chamado, o ministério, a razão de ter sido chamado continuava de pé. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. Jesus diz: então cuida dos meus cordeirinhos. Só que o negócio pega, porque ele negou 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes, ele pergunta: Pedro,
tu me amas mais do que estes. Irmãos, se tinha alguém ali que amava Jesus, era Pedro. Talvez o apóstolo mais amado, ou melhor, o apóstolo que mais amava Jesus era Pedro. João aqui escrevendo o seu livro, o Evangelho de João, ele diz que ele era amado de Jesus, assim é fácil. Mas Pedro amava Jesus de uma forma muito profunda, porque ele era o primeiro a reagir quando Jesus precisava dele, era o primeiro a reagir positivamente. Mas quando Jesus pergunta a terceira vez, ele apela para o Espírito Santo que revelava todas as coisas a Jesus. Está escrito em Atos que Jesus operava milagres e tinha todo o poder, porque o Espírito Santo era com ele, está lá em Atos 4. Pedro apela para aquilo e diz: Senhor, não parece pelas minhas atitudes, eu sei que o Senhor olhando para mim pode até achar que eu não te amo, mas apesar do que eu fiz, tu sabes que eu te amo. Deus sabe que você o ama, meu irmão. Deus sabe que você o ama. Ele sabe disso. Ele olha para os teus erros e ele sente tristeza por você ter que viver as consequências dos seus pecados. Ele sofre com isso, mas ele te ama. Deus sofre porque ele tem uma vida melhor, mais abundante, uma vida de mais prazer, de mais alegria, mais contentamento. Mas Deus olha para nós com amor eterno, amor de Pai. Eu quero lembrar o Evangelho para você hoje e te dizer: não há nada que você possa fazer para que Deus abra mão de você. Não há nada que você possa fazer para que Deus abra mão na qual você está guardado, seguro. Então nessa noite, pare de se sentir culpado por aquilo que Deus já esqueceu. Pare de se sentir culpado por aquilo que Deus já perdoou. Pare de se sentir culpado por pecados que você já confessou, já foram lançados no mar do esquecimento. Deus olha para você e diz: te levanta, vai à frente. E muitas vezes está caído ainda por algo que não existe mais. Hoje eu quero lembrar o Evangelho para você. Esse é o Evangelho da Bíblia. O resto é lei. Faça, não faça, é lei. Graça é um presente que Deus te deu de te salvar, escrever o teu nome no livro da vida. Só pelo simples fato de você crer que Jesus é o Senhor e entregar a sua vida a Ele, para que Ele morra a sua morte naquela cruz e você viva a vida dele a partir de agora. Amém? Fique de pé. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Oh
se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nela creem. Aleluia. Se você ainda quiser andar em derrotas, de cabeça baixa, sendo humilhado pelo inferno, ou por pessoas, porque lembre-se, o filho quando voltou para casa, dentro da casa tinha o irmão que continuou lhe acusando. Preste atenção, quando o filho volta para a casa do pai, dentro da casa do pai tinha um filho que continuava lhe acusando: esse teu filho que gastou tudo com meretrizes. É uma escolha sua dar atenção, é uma escolha sua ouvir as acusações do diabo, seja por quem vem, ou confiar naquilo que o Senhor diz para você. A salvação é eterna. A salvação é eterna, a vida é eterna. Você só precisa agora, enquanto não entramos na eternidade, viver a vida abundante de Jesus agora, nesse momento, enquanto você está vivo. A vida abundante será conquistada por uma vida que se afasta do erro, se afasta do pecado, se afasta. Não confie em você mesmo, não confie, você vai cair se assim fizer. Ande distante daquilo que quer te destruir, e você verá a glória de Deus nos teus dias. Amém? Pode sentar. Temos aqui os empreendedores da igreja. Hoje aqui temos a RSR, aluguel de mesas e cadeiras. É o Renan, está aqui, né? Renan, rapaz aqui nosso da igreja, ele tem essa empresa de aluguel de mesas e cadeiras. Está chegando aí Natal, Ano Novo, né? Se você comemora Natal, eu não comemoro, mas você que gosta de tirar fotos aí com Papai Noel, e vai fazer uma festa de Natal na sua casa, alugue de Renan, amém? Aliás, falando em Papai Noel, surgiu agora uma revelação, né? E eu quero dizer que eu nunca confiei muito nele, nunca me inspirou muita confiança. E tem crente que está ofendido com isso. Você não é crente, não. O segundo empreendedor é Ítalo. Aqui está a Paquete Store. Olha, a caneca que foi feita para o Viver ficou maravilhosa. Eu ganhei uma também. Aquela outra, ganhei uma do meu aniversário que a minha filha me deu com uma foto minha, lindo. Ítalo faz isso aí. Se você precisar de dar um presente, uma lembrança para alguém, eu recomendo que você procure Ítalo. São muito bacana mesmo, muito legal. São os empreendedores da igreja. Vamos ver o vídeo com aqueles
Muito bem, dê preferência aos irmãos da igreja que têm seus negócios, as suas empresas, né, a sua maneira de entrar no mercado. O impulso a mesa está ali atrás, para você fazer a sua inscrição. Nós tomamos uma decisão que é para nós fazermos do impulso, assim, realmente um grande evento, especialmente nesse segundo, que é o primeiro, porque o primeiro nós fizemos no modelo que não me agradou muito. Então nós reformulamos o impulso para se tornar uma grande estratégia de evangelismo, apresentarmos esse evangelho aqui às pessoas. Então nós decidimos que, se você não fez o EPC, você está na igreja, mas não participou do encontro do EPC, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição para participar do impulso como convidado, para que você, submetido ao que vai acontecer aqui, você compreenda, você viva, experimente, e aí você, no próximo, traga um convidado para experimentar aquilo que você mesmo experimentou, ok? A mesa está lá atrás, a inscrição custa R$25, veja, nós fazíamos o EPC R$100 para passar o final de semana numa granja, 6 refeições ou 7, então nós decidimos usar esse ambiente para fazer a mesma coisa, por 1/4 do valor que era pago no encontro. Então será de sábado às 4 da tarde até, vai dormir em casa e volta no domingo 8 da manhã até 11h30, meio-dia. Então estaremos apresentando o evangelho assim para todos. A partir de 12 anos, que é o pessoal que sai ali já da salinha, é até 12 lá? Então vamos fazer a partir de 12, porque já tem entendimento, ok? Fique de pé, vamos encerrar. Muito obrigado por você ter vindo, foi uma bênção, um prazer cultuar ao Senhor com você nesta noite. Pai, peço a Deus que o entendimento da Tua Palavra venha sobre cada um de nós de maneira forte, permanente, e que nós saiamos daqui com o coração realmente vibrante, pelo tamanho, pela grandeza, profundidade do Teu Evangelho, Senhor. Obrigado porque não é a nossa vida, mas a Tua vida que vivemos. Obrigado, Senhor, porque a salvação não depende de nós, mas de Jesus, do que Ele fez naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque um dia todos nós estaremos diante do Senhor, olhando para a Tua face, ressuscitados ou transformados, por causa da Tua obra naquela cruz. E eu te peço, ó Deus, nos usa para apresentar esse evangelho a todas as pessoas que nós conhecemos, que ainda não Te conhecem, em nome de Jesus, amém. Vão em paz, queridos, Deus nos abençoe.